Então, a gente vai falar sobre educação postural. Para começar, eu vou falar um pouquinho da coluna, para vocês entenderem o que é a coluna, como ela é constituída. Então, a coluna, ela é dividida em 4 partes: a cervical, a torácica, a lombar e a sacral. A coluna tem alguns objetivos. O primeiro objetivo da coluna é nos manter em pé. Se não fosse a coluna, a gente não conseguiria ficar em pé, né? Então, ela faz a sustentação do corpo. Ela permite que a gente consiga se movimentar, andar. Então, tudo isso a gente só consegue graças à coluna. E ela também tem uma função de proteger a medula. A medula passa por dentro dessa regiãozinha toda aqui da coluna, que é o que gera os nervos, que é o que vai dar esses movimentos, é o que vai permitir que a gente tenha movimentos nas mãos, nas pernas. Então, é extremamente importante isso. A coluna, se a gente olhar ela de frente, ela é completamente reta. E se a gente olhar a coluna de lado, a gente vai ver que ela tem curvas normais. Então, a gente não é completamente reto quando olhado de lado, né? A gente tem uma curvinha no pescoço, uma curvinha na região dorsal, uma curvinha na lombar e uma curvinha no sacro. Então, a coluna da gente, ela tem esse movimento. Mas quando a gente olha de frente, ela é completamente reta. Aqui, então, para vocês entenderem um pouquinho como ela é por dentro, aqui a gente tem as vértebras, que são os ossos da coluna, e entre cada vértebra a gente tem o disco, que é o amortecedor. Esse amortecedor, ele é como se fosse uma borrachinha, é uma substância gelatinosa. Então, ela tem um movimento, que é o que permite que a coluna da gente faça esses movimentos para frente e para trás. A gente precisa desse amortecedor. Aqui a gente está olhando a vértebra, como se a gente estivesse olhando ela por cima. Então, o disco, esse amortecedor, está aqui. Por dentro, ele tem uma partezinha que é mais molinha, que é como se fosse mais líquida essa partezinha de dentro. Aqui a gente tem os nervinhos, sai um nervinho para cada lado. Cada nervinho desses vai para uma partezinha do braço, da perna. Então, a gente tem um monte de nervo que sai. Cada nervinho sai num buraquinho desses aqui, ó, que são esses nervinhos aqui. E aqui está a medula, que é o que comanda tudo isso. Então, é como se fosse um tronco de árvore cheio de galhos. E cada galho desses é extremamente importante para dar o movimento desses segmentos. E aí a gente vai entrar, então, nas doenças da coluna. A gente tem inúmeras doenças da coluna, mas as que a gente mais vê aqui, que é a que a maioria de vocês aqui tem, são essas alterações, que são as discopatias. Então, o que são as discopatias? São alterações nos discos, que são esses amortecedores. Certamente, todo mundo aqui que passa comigo já ouviu eu falar bastante, isso aqui é um abaulamento, isso aqui é uma protrusão, isso aqui é uma hérnia. Então, a gente tem diferenças entre isso. As pessoas têm uma tendência a falar hérnia, tem hérnia, mas a hérnia, ela está limitada a algumas situações. Então, a gente vai ter o disco normal, que ele é um disco alto, gordinho. A gente tem um disco que é degenerado, que é aquele disco que está mais envelhecido, que está perdendo líquido, que é o disco que a gente vai encontrando principalmente nas pessoas mais idosas. A gente tem o disco protruso, que ele forma uma barriguinha. A gente tem a hérnia de disco e a gente tem o disco desgastado, que a gente tem vários exemplos de disco desgastado. Se a gente pegar aquele disco que eu mostrei no slide anterior, que ele tem uma partezinha de dentro mais mole, a gente vai conseguir perceber a diferença das hérnias e do abaulamento. Nessa degeneração, tá vendo que a gente tem uma barriguinha bem pequenininha, que é o abaulamento discal. Nessa aqui, a gente tem uma barriguinha um pouquinho maior, que é a protrusão discal. Nessa aqui, a gente tem a hérnia mesmo, que é o que a gente chama de extrusão. Por que a gente chama assim? Porque ela extruiu, ela saiu para fora. O núcleo, que é essa parte mais mole, mais líquida, ele rompeu aqui e ele saiu, que é o que forma essa barriga bem maior, que é o que pode muitas vezes pegar o nervo. A protrusão também muitas vezes encosta nesse nervo, que causa um sintoma muito parecido com o da hérnia. Na verdade, às vezes a gente não consegue diferenciar muito o sintoma, se é de hérnia ou se é de protrusão, porque ele é muito parecido. Mas a gente tem essa diferença anatômica entre um e outro. E tem essa hérnia sequestrada, que já é uma coisa bem mais rara de a gente ver, que é uma hérnia que ela está entrando para dentro da vértebra, já é uma coisa mais complexa. As coisas mais comuns que a gente vê, então, são essas aqui, que são os discos
desgastados e esses discos protrusos. A hérnia a hérnia clássica mesmo, a gente não vê com tanta frequência, tá? Apesar de muitas vezes a gente falar assim, é uma hérnia, mas na verdade ela não chega bem a ser uma hérnia, essa protrusão. Então aqui, para a gente exemplificar melhor o que acontece na hérnia, por que ela dói tanto? Ele forma essa barriga e essa barriga esmaga o nervinho aqui. Como eu falei antes, cada nervinho vai para um ponto da perna. Então, o que é o mais comum? É aquele nervinho que vai lá para o dedão do pé. Então, ele esmaga, isso aqui é como se fosse um fio de luz, né? Então, se a gente pega e mexe no fiozinho que vai para aquela luz específica, ele vai dar probleminha lá embaixo, né? E é o que acontece aqui. Então, ele pegou esse nervo, ele vai dar aquele mau contato lá na ponta do pé. E isso vai causar essa dor que corre por toda a perna e vai correr lá na ponta do pé. Aqui dá pra gente ver nessa imagem também o que acontece. Ó, esse nervinho aqui foi esmagado e isso acaba causando esses sintomas. Mas isso a gente consegue tratar, né? Que eu vou falar mais pra frente. E aqui, nessa imagem aqui, ó, a gente vê como seria o normal, né? O disco normal, ele é assim, bem bonitinho, com o núcleo aqui dentro bem inteirinho e os nervos também totalmente livres. A dor ciática é o que mais incomoda, né? A maior queixa que a gente tem é da dor ciática. O que é a dor ciática? É a dor que vem desse nervo, que é isso que eu falei, que corre até lá embaixo do pé. Ela pode ser causada por várias coisas. Então, a dor ciática, na verdade, ela é um sintoma que pode vir por causa da hérnia de disco, por aquela compressão lá em cima de um nervinho. Toda essa parte amarela aqui, ó, são nervos. Ó, tá vendo? Vai saindo um nervinho de cada ponto. Aqui é o sacro, que é essa parte da coluna mais embaixo. Tem nervinho saindo por tudo, tá vendo quanto nervinho que a gente tem? Eles se juntam aqui e isso aqui é o que a gente chama de nervo ciático. Então, é uma junção de todos esses nervos. Essa dor que corre pela perna, que corre aqui de cima até embaixo, é o que a gente chama de dor ciática. Esse nervo ele pode ser comprimido lá em cima, por causa da hérnia, da protrusão, do abaulamento. A estenose, que é o espacinho por onde passa esse nervo, ele está mais apertadinho, também pode causar essa dor ciática. A espondilolistese, que é um escorregamento da vértebra, que faz parte do desgaste também. A síndrome do piriforme, o piriforme é um músculo que passa bem nessa regiãozinha aqui, bem no glúteo, é um músculo que está bem embaixo do glúteo, ele pode inflamar e comprimir esse nervo nesse ponto aqui. Também pode ser comprimido quando a gente tem uma fratura da coluna, qualquer nível aqui para cima. E outras alterações que não são tão frequentes, na verdade é uma coisa que foge bastante do nosso dia a dia, que são os cistos, os tumores, as infecções. A infecção de coluna é uma coisa bem rara da gente ver, tumor de coluna também não é uma coisa assim tão frequente. O mais frequente são todas essas outras alterações aqui. A artrose é outra causa bem importante de dor nas costas. A artrose ela pode acometer qualquer região da coluna, desde cima até embaixo. Geralmente está relacionada com a idade, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais artrose. Pode também estar relacionado à sobrecarga, ao uso excessivo, à má postura, inúmeros fatores. O que vai acontecendo? A vértebra, ela vai ficando mais irregular. O normal da vértebra é ser bem retinha, como a gente viu naquelas outras imagens. Aqui ela está ficando gordinha, como se formasse uma moldura nessa vértebra. E isso também pode causar a compressão do nervo, que também acaba ocasionando a dor. O local mais comum a gente ter essas artroses é na região lombar. Tanto que a maioria das pessoas que tem problema de coluna tem dor na lombar mesmo, né? Mas pode acometer toda a parte da coluna. Osteófito. O osteófito é o famoso bico de papagaio. Se a gente for ver aqui, parece um biquinho de papagaio mesmo, né? Lembra, a vértebra normal, ela é bem quadradinha. O que acontece aqui? Vai formando um osso, ele vai se depositando um cálciozinho que forma esse osso e vai formando esse bico. Isso acontece geralmente por excesso de mobilidade. A gente movimenta muito nesse sentido a coluna e ela vai batendo aquele osso e vai formando cada vez mais ossinho ali e vai formando esse bico de papagaio. Isso a gente pode ver em várias idades. A gente pode pegar em pessoas jovens,
por volta de 20, 25 anos, mas o mais comum é depois dos 40, 50, que aí a gente começa a ter bastante degeneração e bastante bico de papagaio, né? E também ele vai comprimindo o disco, esse bico de papagaio, e por isso que gera também tanta dor. A escoliose, a gente tem, como eu mostrei antes, naquele primeiro slide, o normal da coluna, quando a gente olha ela de frente, é ser completamente reta. O que é a escoliose? A escoliose é quando a gente tem um desvio lateral, nesse sentido. Então, a gente olhando de frente, a gente vai ter um desvio. Se a gente for traçar uma linha do sacro aqui embaixo até o pescoço, a gente vai ver que ela forma um Szinho, tá? O que é a causa mais comum da escoliose? São alterações posturais. Ou excesso de peso em um ombro só, então, por exemplo, carregar a bolsa de um lado só, que a gente vai sobrecarregando um ombro, vai entortando a coluna. A gente pode ter uma escoliose secundária a alguma outra doença, por exemplo, uma fratura, alguma doença congênita que pode levar a isso. Na infância a gente vê muita escoliose, né, que é a escoliose infantil, que é aquelas crianças que a gente vê usando colete, essas coisas, que é uma escoliose bem comum. E a gente tem as escolioses neuromusculares, que são por outras doenças, que são doenças que causam alteração muscular, que é uma perda de força grande do músculo, que pode levar a essa deformidade. Mas mais de 80% dos casos de escoliose é a escoliose idiopática, aquela escoliose que a gente não sabe a causa, não sabe por que ela apareceu, mas ela está lá. Que aí pode entrar esses fatores todos posturais, tá? Outra deformidade que a gente pode ter na coluna é o aumento da cifose. Lembra também aquele primeiro slide que eu mostrei que quando a gente olha de lado, a gente tem curvas normais na coluna. Na região torácica, a gente tem uma pequena cifose, então todo mundo tem essa região um pouquinho mais alta. Quando ela fica muito aumentada, a gente tem a hipercifose, então é um aumento dessa cifose. A gente enxerga isso quando a gente olha a pessoa de lado. De frente está normal, de lado a gente vai ver essa postura. Também pode ser em função de fraqueza muscular, falta de força no abdômen que faz a gente despencar. Pode ser ocasionada por alguma fratura, que pode fazer também isso. Alguma doença também que causa degeneração nessa região. Tudo isso pode causar essa deformidade para frente. E a outra deformidade que a gente tem é o aumento da lordose. Mesma coisa da cifose, a gente tem, todo mundo tem uma pequena lordose, tanto na lombar quanto na cervical. Então, essas duas partes da coluna, a gente tem essa lordose, que faz parte da anatomia normal da gente. Quando essa curva está exageradamente acentuada, a gente tem a hiperlordose, que é uma das coisas que também causa dor. Isso a gente vê muito em gestante, que para compensar o peso da barriga, joga a coluna para trás e faz essa hiperlordose. Numa barriga muito grande também, a gente tem a tendência a jogar essa coluna para trás. Uso de salto também, aquele salto muito alto faz também jogar a coluna para trás. E isso o que acontece? Gera dor também nessa região, porque esses ossinhos começam a ficar muito solicitados. Eles fazem uma hiperpressão, tá? Muitas vezes a gente vê no exame falando hipersolicitação mecânica, alguém já deve ter visto esse nome bonito. É por causa disso, tá? Solicitando demais esse movimento da coluna. E quais são as causas para todas essas coisas aí que eu falei? Então a gente tem a causa postural é a mais frequente, por isso que a gente vai bater tanto nessa tecla de correção postural, de trabalho muscular, para a gente tentar aliviar isso, porque é a primeira causa para a gente pensar. A causa hereditária, esse é o único fator que a gente não consegue mudar, infelizmente é uma carga que a gente traz da família, né? Não tem como. O excesso de peso, a obesidade, quanto mais carga a gente tiver em cima do corpo da gente, mais a gente exige desse amortecedor, né? Então, quanto mais peso a gente tem, mais a gente vai pressionando tudo isso. Os movimentos repetitivos, então aquelas pessoas que trabalham fazendo flexão e extensão da coluna, qualquer movimento que tenha que ficar fazendo força, né, com a coluna, erguendo objetos pesados. O próprio
a postura viciosa, que é ficar muito tempo numa mesma posição. Então, pessoas que passam horas sentado, horas em pé, parados numa mesma posição, também acaba sobrecarregando a coluna. A gente tem outros fatores aqui, que são os fatores emocionais e psicológicos, que ocasionam piora da dor. Não que esses fatores causem problemas de coluna, mas eles ocasionam uma piora da dor em quem já tem alguma tendência, quem já tem um fator hereditário, já tem um fator postural. Quando a gente entra com um fator emocional, a gente gera uma contração dessa musculatura toda, o que acaba gerando uma piora da dor. O sedentarismo, então isso é uma coisa fundamental que a gente vai tentar trabalhar bastante, né? O exercício ele faz parte do trabalho para a gente conseguir manter a coluna em pé, uma coluna saudável, né? O tabagismo, eu falo muito no consultório que o cigarro atrapalha, é uma coisa meio desconhecida, as pessoas acham que o cigarro só é ruim para o pulmão, para a pele, mas para a coluna também, porque ele aumenta a degeneração do disco, ele faz perder mais líquido do disco, ele faz aumentar o envelhecimento, então também é uma coisa que a gente tem que corrigir. E os traumas, né? Isso, infelizmente, é uma coisa que nem sempre dá para evitar, que aí entra no acidente, uma queda, né? Com relação à incidência, então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial teve ou terá dor nas costas. Então, quase todo mundo vai ter dor nas costas. É muito difícil que alguém consiga passar uma vida inteira sem ter pelo menos um episódio de dor nas costas. A lombar é a região mais acometida, tá? 80% das pessoas que têm problemas na coluna têm problema na lombar também. E dentre as doenças da coluna, as mais comuns são as discopatias, que são aquelas alterações do disco, abaulamento, a protrusão, a hérnia. Depois disso vem as ciatalgias, que é esse acometimento do nervo ciático. E o tratamento? Aqui vai entrar numa parte bem complicada. O tratamento, ele requer uma equipe multidisciplinar. A gente não consegue resolver problemas de coluna ou de dor com apenas um profissional. Não adianta só um médico ou só um fisioterapeuta para resolver esse problema. A gente tem que ter a interação de todos esses profissionais. Então entra a equipe médica, fisioterapeuta, a enfermagem, terapeuta ocupacional, psicóloga, educador físico, nutrição e acupuntura. Tudo isso aqui faz parte do tratamento. Nem sempre a gente vai usar todos esses profissionais, mas grande parte deles. Então, alguns casos a gente não precisa do terapeuta ocupacional, alguns casos a gente não vai utilizar a enfermagem, mas na grande maioria dos casos a gente vai passar por todos esses aí. E o educador físico, a gente às vezes acaba achando que isso não é para mim, porque eu não tenho condições de fazer isso, mas é um profissional que está também bem presente aí no tratamento de coluna. O que a gente faz aqui? Então a gente tem, na verdade, um protocolo aqui que consiste, então, na avaliação médica. Então, todos os pacientes que vão entrar para o nosso tratamento aqui, dessa nossa equipe multidisciplinar, vai passar pela avaliação de um médico, ou ortopedista ou fisiatra. Em alguns casos, quando for necessário, a gente tem o nosso cirurgião também aqui dentro da nossa equipe. A gente tenta fazer com que todos os pacientes passem também pela avaliação psicológica. Eu falei antes que a parte psicológica e emocional não é um fator causal de dor na coluna, mas é um fator que piora essas dores. Então, o papel da psicologia aqui é fundamental para a gente aprender a lidar também com o que está acontecendo, a gente entender o que está acontecendo com a gente e ajudar a mudar todas essas situações. A gente tem a fisioterapia, então a gente tem dois tipos de fisioterapia aqui. Um é a fisioterapia individual, que é para aqueles casos que são mais limitados, que não consegue se movimentar sozinho, que tem dificuldade para deitar no chão, para se agachar, ou que está com muita dor. E a gente tem a fisioterapia em grupo, que é a cinesioterapia. A cinesioterapia é uma terapia baseada em exercício. Nesses casos, são os pacientes que já têm um pouco mais de mobilidade, que estão com dor também, mas que conseguem participar de maneira mais ativa. Nessa cinesioterapia, a gente consegue fazer bastante exercício. Então, quem consegue fazer o grupo, na verdade,
tendo a oportunidade de fazer muito mais coisas do que quem está só na individual. Então, por isso que a gente fala da importância de fazer esses exercícios em grupo. E a gente tem toda a parte da medicina preventiva, as palestras de reeducação postural, o controle de peso, também como eu falei antes, a obesidade e o sobrepeso fazem também piorar todas essas dores nas costas. E também a parte de estresse e relaxamento, a gente aprender a soltar essa musculatura. Quanto mais tensa está a musculatura da gente, pior é essa dor. Então, se a gente consegue relaxar isso, soltar, também vai ajudar a dar uma diminuída.